preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltar-te-ei, Ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem é o Rei? Ele é o Rei da Glória. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Senhor! Lá, 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 lá. Jesus! Lá, 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 lá. Tudo bem. Não, mas como a nossa mente funciona, eu tava tanto tempo sem cantar, sei que você canta. É, se lembra. Palavras que vêm mesmo e... Muito bom. E é isso. Porque aquilo que a gente aprende, cara, fica guardado. Fica só ali armazenado quando você vem, abre aquela luz e você começa, sabe? Quando você aprende, você não esquece. Não Se você esquece. decorar, você esquece. Mas se você aprendeu, é que nem quando você vai aprender da bicicleta. Você cai no bola. Aí é uma data bem, né? Vamos, Salmo de 91. Não tem não, só um. Salmo 91. A Bíblia dele aí. Quer colocar lá? Bom. Versículo 7. Versículo 7. Versículo 7, né? 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. O que os irmãos tem a dizer desse grande versículo? Dá para a gente entender? Esse versículo aqui, na minha concepção, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Eu penso assim, que esse versículo está dizendo que está no senso de proteção, tanto que você vê, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Eu entendo isso aqui, que o Senhor está dizendo, ó, você está protegido. Isso não vai acontecer com você, você está protegido. Eu penso assim. Aí pode ter uma visão diferente, mas eu penso que está aqui ligado à proteção. Isso. E isso a gente pode fazer um paralelo, que isso pode ser um problemas do dia a dia que a gente pensa. Pode atingir a gente, mas nem sempre aquele problema pode atingir a gente. Isso. A gente sabe que tá certo que tem horas que as dificuldades da vida vão atingir a gente. Mas eu penso que não é sempre. Eu penso assim, que tem horas que Deus vai proteger a gente. Tem horas que Deus vai livrar. Levantar o braço assim, quem quer falar? Levantar o dedo. Oi, não.
França e... Não, foi ele que perguntou se tinha trocado ele. Perguntou de novo. Aí, 1.000, né, cairão ao teu lado, e 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Levando aqui para o ponto humano, né, de Davi, né? É autônomo. É. Olhando fisicamente, Anônimo, autônomo. Anônimo. olhando fisicamente aqui dentro do texto, né, mostra a segurança terrena. Mas esse é mais profundo. Mais profundo. Vamos levar para o lado espiritual. Que as pessoas que estão ao nosso lado, elas podem cair. E cair severamente. Cair realmente para perto do seu atleta. E morrer ao teu lado. E 10.000 à tua esquerda. É a pessoa que aqui mostra que o salmista está dizendo, Deus está dizendo para o salmista que a pessoa aqui, ele está segurando ele. Né? E a nossa queda, né? Não existe queda para aqueles que já estão santificados. Né? Porque não será realmente atingido. Isso olhando o Novo Testamento, olhando para o espiritual da vida, né? Porque é até um egoísmo ver essas pessoas caindo ao nosso lado e a gente não poder fazer nada. Mas aqui está falando do homem ímpio, do homem que não busca Deus e não se submete a Deus. Né? Então, é isso aqui que eu estou assim, explanando aqui um pouco, mas eu estou explanando a nossa vivência hoje. A nossa vivência aqui na Terra, a gente vai passar por dificuldade. Por exemplo, eu estou com. Hoje eu vou fazer uma compra, eu saí 5 horas da tarde de casa para comprar uma linha. Eu cheguei praticamente 6 horas, aí eu atrasei e não vim, porque eu não estou podendo andar direito por causa do joelho. Isso também está trazendo dificuldade, né? Caminhar. Mas não quer dizer que essa doença, né, vai realmente atingir no propósito de Deus. Né? Isso. Aqui, o que, se nós fôssemos ler todo, né, do 1 até 16, né, aqui vai mostrar a segurança que Deus dá a cada um de nós, né? A segurança que Deus dá para aqueles que realmente querem estar, sabe onde? Escondido, esconderijo o quê? Do Altíssimo. A segurança para aqueles que todo dia eles faz saber o que? Ele entra no santuário, onde está o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, todo aquele que decide se esconder no esconderijo do Altíssimo, entrar no santuário todos os dias, né, que é diante de Deus, aqui todo esse só vai mostrar a segurança que Deus vai trazer para todos que fizerem isso. Pode cair 10.000, né? 1.000 caras lá, 10.000 atingidos, mas tu que não será o que atingido, mas por que tu não será atingido? Porque tu está escondido no esconderijo do Altíssimo. Tu é aquele que está sendo guardado por ele e está se deixando ser guardado por ele. Agora, o que acontece? Que quando nós saímos do esconderijo do Altíssimo, da mesma forma que caiu 10.000, 1.000 caiu do lado, 10.000 também do outro lado, também você vai o quê? Aí, você vai atingir. Então, o segredo aqui que o salmo vai deixar esse salmo que é anônimo, né? É que quando você estiver se escondendo no esconderijo do Altíssimo, nós vamos ser o quê? Protegidos. Vamos ser guardados. Porque Deus ele é aquele que guarda cada um de nós. ele quer que eu comente, né? Porque essa segurança essa guardição de Deus para com o ser humano é muito divino. O Senhor ele guarda a gente de todas as formas, nos livra de todo mal. Muitas vezes nós mesmos
É que nós reconhecemos o poder divino de Deus. Lembro de Efésios, que Paulo, ele instruindo aqueles irmãos, ele fala que devemos tomar por si a armadura de Deus, proteção, né? Para suportar o dia mau. Muitas vezes a gente vê o dia mau e deixa cair por ele mesmo, deixa cair pelo mal mesmo. E o Senhor sempre nos livra da queda e a gente tem uns caminhos meio tortuosos. Então, né? É uma coisa assim que a gente não pode explicar. Se Deus está aguardando, por que a gente vamos sair da guarda dele? Se Deus está nos protegendo das coisas do mal ali, por que ainda a gente vamos pelejar a estar saindo dos caminhos dele? Paulo lá em Efésios, ele fala da coraça da justiça, do escudo da capacete de salvação, e tomai por toda a armadura, que é o que é a palavra do Senhor. Então, pela firmeza do que está escrito, do que está dito, nada melhor de olhar o quanto o Senhor tem nos guardado. Até mesmo a gente nem sendo cristão, o Senhor tem nos guardado. Até mesmo aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, o Senhor tem guardado. Então, o Senhor ele tem o poder divinamente sobre o ser humano e o ser humano ainda fecha os olhos para que não veja. Né? Essa é a minha conclusão para tudo isso, né? Se no meu ponto de vista, esse é o relato que eu tenho para falar, né? Dizer. Esse negócio que a gente está lendo é um negócio tão forte, que uma das poucas vezes que eu saio de casa é só quando eu tenho que ir para o hospital geral, eu vou sempre com meu pai com de carro, porque o ônibus eu não consigo mais pegar por causa da minha perna, que não dá. Cada vez que eu saio de casa, que eu volto, eu dou muito obrigado que o Senhor me protegeu, porque é tanta... A gente liga essa televisão aqui e a gente vê aqui os acidentes aí. Você vê a insegurança, né? As coisas do mundo, assalto, essas coisas. Quando eu tenho que sair com a mamãe e com meu pai, que eu vou e volto, que dá tudo certo, eu agradeço a Deus, porque eu lembro desse versículo que isso me refresca a memória, porque é um livramento. Cada vez que eu saio aqui, quando eu vou com minha mãe e meu pai, que a gente vê tudo certo, não aconteceu nada. É um livramento, e acho que o irmão disse que é verdade. Deus nos protege dessas pequenas coisas. Isso. Porque essa televisão aqui, o irmão pode observar. Os jornais hoje em dia, eles não dão notícia boa, não são notícia ruim, que a gente fica... Claro, o nosso lado humano, a gente fica preocupado, a gente tem que confiar no Senhor. Isso. Se a gente quando olhar para o lado humano, a questão dos assaltos, a questão dos assaltos, essas coisas, que a gente fica com medo, mas Deus protege. Quando a irmã vai me lembrar de negócio aqui, eu vou comentar. Tem um canto que às vezes pode cantar, os que confiam no Senhor são muito do céu. Não se abala, realmente. E tem que ter confiança no Senhor, para que a gente não possa se abalar, mas a gente como ser humano, a gente já se abala com pequenas coisas. Né? A gente se abala com qualquer coisa. Nós somos pecadores, certo? Cada um de nós somos pecadores. Nós não precisamos, nós não somos mais aquele que vive na prática do pecado. Quer dizer, a gente se irá, né? Normal. É normal. Mas não pode permanecer com a ira. Com a ira. Quer dizer, se houve alguma mazela, alguma bronca dentro de casa, aí você tem, como cristão, o Espírito Santo ele vai cutucar, dizer, ei, tu tá errado. Ajeita aí, conversa com a mulher, dá um beijinho nela e tal. Aí você sai debaixo do quê? Das asas do pecado. O pecado está à porta, mas nós podemos dominar. Então, o Espírito Santo ele está para nos guiar dessa situação. Ele sempre vai dizer, no momento que a gente fazer alguma besteira, está errado, se converte, volta ao princípio, ao primeiro amor. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Voltar sempre ao primeiro amor. Eu estou com eles.
É, Sério. desenho enquanto Eu eu ia conversando falar. com todos vocês. Eu falo aqui. Cheio Vou- de sardinha daqui. Pode falar. Pode. Falando sobre a questão da armadura de Deus, né? Lá em Efésios, Paulo ele fala assim para os irmãos, não. Demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, o que ele diz em Salmo, esse cuidado do Senhor para com todos nós, poderia nem ter sentido, né? Porque o Senhor ele morreu pelo pecado de muitos, para que a gente possa ter vida, para que a gente possa estar andando nos caminhos do Senhor, olhando sempre para Cristo, e é um cuidado que Ele tem para cada um de nós. Então, eu fico pensando, rapaz, o Senhor cuida tanto de mim, e muitas das vezes eu desobedeço o Senhor, o que é que eu estou fazendo? E Ele sempre está ali cuidando de mim. Até nas horas mais difíceis, o Senhor cuida de mim. Então, como pode? É verdade. Quantas vezes a gente já cometeu um pecado com ele e o Senhor, ele não se afasta de ninguém. Muitas vezes, dependendo do que a gente cometeu do pecado, a pessoa fica meio assim, né, irmão? A pessoa fica meio acanha, fica com vergonha. Mas, mesmo apesar dos nossos pecados, Deus continua protegendo, continua amando. Quando a gente está aflito, ele continua escutando. É a gente que, às vezes o ser humano, a gente, dependendo do pecado que a gente comete, às vezes a gente mesmo não se perdoa. Fica aquela coisa na cabeça lá e não pode. Ali é um inimigo, sabe? Quer dizer que a pessoa se afaste cada vez mais. Não, os irmãos não vão te aceitar, não. Você está fazendo isso. Tem isso mesmo. Eu falei demais. Sobre não ter correndo, não, né? Tirar a palavra do sério. Ixi, Aí é lá. Aí. Interessante que essa questão de. Aqui vem de confiança, né? Quando é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem muitos homens, né, que buscam se fortalecer, né, para não ter uma queda, né? Tem alguns homens que são combatentes dos exércitos dos Estados Unidos, aqui do Brasil, fuzileiros navais. Os caras têm um treinamento ali muito forte, muito agressivo, para que ele se fortaleça, para que nada possa vir abalar aquele homem. E a dificuldade, o abismo que ele se encontrar mais horrível ali, de tortura, seja lá o que for, ele não venha a ser fraco, né? E tem homens que trabalham, constroem impérios, buscam seguranças, pagam a melhor segurança, investem muito dinheiro com segurança, pessoas que vão morar em condomínios fechados, outras coisas, que se sentem seguras na rua onde mora. Então a natureza do homem, eu vejo que ela em si, ela busca uma coisa chamada segurança. A natureza do homem é assim. Ela tem que ter algo que assegure ela. Às vezes é na parte física, às vezes é na parte financeira. O cara, não, vou trabalhar mais porque eu não quero que meu filho não passe o que eu passei. Aí ele trabalha, aí ele dá o melhor para o filho, o melhor investimento, o melhor colégio, o melhor material. Mas o melhor, que é o pai, que é o exemplo, ele não tem, porque o pai está ausente, fazendo o quê? Trabalhando para dar o melhor. Porque ele acha que ali vai fazer o filho dele um grande homem. E sendo que ele está sendo um cara ausente, o filho dele não está tendo a confiança do pai. Porque como é para mim, como é o homem? O filho do homem, ele busca referência ali no pai. Tem muitos filhos que eles buscam ter a mesma profissão do pai. Alguns podem até mudar, o outro, sim, se o pai é pedreiro, seguir a profissão do pai. Eu já tenho outra profissão. Mas a gente tenta ter o quê? Uma semelhança na honestidade, em cumprir a palavra, em fazer o que é certo. Então a gente busca semelhança. Então, para mim, é da natureza do homem ele buscar uma coisa que seja seguro para ele, para que ele não seja atingido. Mas nós estamos sujeitos à queda. A qualquer momento, de qualquer forma.
Às vezes você está no melhor, você tem o melhor, tem muito dinheiro. Aí a sua queda vem onde? Você mesmo doente, ou um parente seu muito próximo, e o seu dinheiro não pode curar aquela pessoa. Você achou que tem uma segurança enorme, você pode ter todo o dinheiro, você não consegue dar a saúde dela. Se Deus não permitir, os bons médicos, ali tem bom médico, tem boa medicina, bom tratamento, mas tudo vem na permissão do Senhor. É o que Deus permite sim. Nem sempre o dinheiro traz felicidade, né? Pronto. Por isso que diz que Deus ama a pobreza, e é verdade mesmo. Quando eu trabalhava com ele, eu falei isso aí uma vez, né, na minha igreja. Eu trabalhava com um ônibus, um carro velho, aquela no Brasil, antigo, cheio de crianças, fazia as coisas no carro com a mão pra frente, não dava beijo. Quando eu vi um carro daquele de pirafino mesmo, que eu estava assim, aí ele fazia assim. O rico já nasce orgulhoso. As crianças, pequenininhos. Ele dava com a mão, ele dava com o toco. Eu fiz isso, é um bocado de vez, fiz a pesquisa eu mesmo. Ele já nasce orgulhoso. Você vê, às vezes eu vejo, a gente passa um cara querendo na bicicleta, o cara passa cantando e fica, olha, cara desse. É, porque todo aquele passa cantando, ele muitas vezes é mais feliz que quem passa com baita no carrão, com um monte de problema. Aí, cara. Aí, resumindo, a gente quer ter essa segurança, a gente quer buscar essa segurança. Só que eu vejo aqui, esse autor aqui anônimo, que não tem como nós saber, que ele quer trazer isso aí no lado espiritual. E onde é que a gente vai achar a segurança? Realmente, como vocês já falaram aqui, tem um princípio, é no Senhor. E Deus, sim, eu creio que Deus ele guarda todos. Porque se Deus ele não guardasse todos, todo dia o inimigo está lançando as suas setas malignas para querer matar, para querer tomar o que é seu, para querer fazer de uma forma insatisfeita. Mas, para mim, o meu ver, né? Qual é a intenção do inimigo? A intenção do inimigo não é obter aquilo que, por exemplo, eu vou usar como exemplo. Há 2 anos atrás, tomaram a minha moto de assalto. Foi mesmo? Foi, tomaram de assalto. Uma moto de trabalho, ferramenta de trabalho. E graças a Deus, naquela hora, para mim foi tudo tranquilo, como está até hoje. Mas o inimigo ali, ele podia fazer o quê? No meu ver, eu podia muito bem naquela hora ali. Como eu precisava de moto para trabalhar, eu tenho que me desdobrar mais trabalhando para poder obter outra moto para manter o trabalho. Aí eu tenho que me afastar das coisas da igreja, me mais para a igreja. Como eu já passei um bom tempo longe da igreja por trabalho. E isso não me levou a nada. Sendo bem sincero. Então, resumindo, às vezes o inimigo ele quer derrubar, ele quer nos tomar, no meu ver, é para nos afastar da presença do Senhor, para nos fazer criar uma ira. Então eu posso pedir, pô, Senhor, eu trabalhando, só honesto, não fiz nada de errado. O cara veio, tomou minha moto. Tem tanto cara aí que vem fazendo o que é errado, com moto furtada o cara anda, com moto desalienada e não acontece nada com ele, logo comigo. Eu podia questionar o Senhor. Mas graças a Deus eu não questionei. Eu passei por cima da situação. Então, o que é que acontece? O inimigo, do meu ver, ele quer nos afastar da presença do Senhor. E aí, como fala, aquele que estiver no esconderijo do Altíssimo, aquele que realmente está guardado, confia no Senhor, que realmente está atento aos mandamentos do Senhor, que faz a sua vontade, que busca estar na sua presença, o Senhor está ali a guardar, o Senhor está ali a afirmar ele. Mas o Senhor não está dizendo para ele que ele está blindado. Ele está sujeito, como eu disse, para mim foi um assalto. O irmão tem a sua deficiência. E alguns de nós aqui temos deficiências físicas, espirituais. Nós temos lá os nossos problemas. Não quer dizer que nós estamos sempre perfeitos para estar na presença do Senhor. Mas é com essa imperfeição, mas com a vontade que a gente tem que ter. E saber e confiar no Senhor, que Ele vai nos fazer passar por isso, e depois a gente vai ter a vitória, o galardão da vida eterna, é que a gente tem que continuar tentando. Mas a gente tem que estar buscando o que está sendo guardado no Senhor. Às vezes tem pessoas que querem usar esse versículo aqui, que eu já vi, para se blindar mesmo, para dizer que é imponente, que nada atinge ele, que nada vai derrubar ele. Mas eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão que nós podemos sim ser atingidos. Eu só não posso o quê? Cair. Mas eu vou ser atingido. 1000 cairão à direita, 10 à esquerda, ou invertir aquela situação, mas resumindo, eu não vou cair, mas eu não estou impedido de ser atingido, mas eu não vou cair. E eu vou procurar o quê? A cura. Mas eu vou procurar com quem me dá essa cura? É o Senhor. Eu posso ser atingido por uma seta maligna. Ela pode me ferir,
ela vai me deixar mal, eu vou ter que fazer o quê? Um tratamento. E quem vai me ajudar a passar, a ser curado, é o Senhor. No dia que levaram a minha moto, eu lembro que a minha esposa ficou aflita, a minha mulher até hoje tá, ela anda assim, ó. Isso aí, eu vou entrar 5h30 da manhã, dá pra nós ir no carro, não quero ir de moto não. E eu lembro que eu passei um mês com ela assim, ó, grilada, sem dormir direito, porque ela ficou muito aflita. Mas eu, sendo sincero, irmão, pra mim, foi tudo normal. Tu e a tua esposa? Eu tô deixando o trabalho. E eu lembro o cara aqui, ó, quando eu vi a moto encostando, eu disse pra ela, ó, se preparando, se assalta. Só depois eu fechar a boca. Quando eu olhei, o cara tava com a massa na minha cara, desce. Eu fiz só isso. Fiquei em pé na moto, a minha mulher desceu. Eu desci a perna normal, reagi normal. Reagi normal. E eu vi que muitas pessoas ficaram atingidas com o que aconteceu comigo, me perguntando como é que ele faz para ter outra moto, para trabalhar. Resumindo, Deus providenciou tudo. Porque naquele momento, eu estava muito firme no Senhor. E eu simplesmente deixei acontecer e confiei, como estou confiado. E, irmãos, até hoje, eu tenho confiado. Se você tivesse revoltado e reagisse, né? Entendeu? Então, se eu fosse xingar, se eu fosse fazer alguma coisa, ou se eu fosse querer me desdobrar para trabalhar mais, para poder ter que ter aquele bem de volta. Mas as coisas aconteceram, tem acontecido de forma normal, de modo. Mas, irmão, eu sou atingido, eu tenho problemas, como todos têm. Mas quando a gente está realmente no esconderijo do Senhor e a gente confia nele, eu penso assim, a gente pode ser até atingido. A gente só não vai cair. Porque quando a gente cai, é como se a gente se rendesse ali o fim. Não dando vocês ir para não, pode ficar à vontade, vou tomar um cafezinho para vocês. Não, pode ficar tranquilo. Claro, antigamente gostava de café, vocês sempre gostam. Tá plantinha ainda. Não reagir. Porque os especialistas sempre dizem, ó, se um dia você for assaltado, nunca reaja. Deixa levar seu bem, porque realmente não foi certo. E eu sou sincero em dizer, Júnior, que eu era um cara muito assim no tempo. Eu era muito apegado ao material, eu tinha muita revolta, eu ainda tenho algumas revoltas, mas eu tinha bem mais do que eu tinha. Eu ficava furioso com esse tipo de coisa, tá entendendo? Mas foi um negócio tão normal que passou. Mas eu não fui pedir de ser atingido. E uma coisa comigo assim, que se você conversar com o Senhor, eu penso assim, se você conversar com o Senhor, mesmo em oração, Senhor, eu tenho um temperamento assim, 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 me ajuda a controlar, Senhor, me ajuda a não ser mais assim, eu confio, eu creio que o Senhor, com o tempo, Sim. e você fazer a sua parte, o Senhor te ajuda você a não ser aquela pessoa de cabeça quente, aquela pessoa que fala demais. E tem pessoas que quando tá com raiva, cabeça quente, você solta a língua, né, irmão? Do popular falou, né? Se você pedir, Senhor, me dá controle. Se é uma pessoa, mesmo de cabeça quente, se é uma pessoa controlada, para mim. Eu creio que Deus ajuda. Deus faz assim. No dia que ele estudar tudo de cabeça, tu não é crente, tá desse. Sempre, irmão, sempre tem, irmão, viu? Sempre tem. Eu não é crente. E para tu ver, viu, Júnior, como a gente é provado nessas coisas, tu falando que tu não é crente. Como eu trabalhava numa empresa, e a minha moto era alugada para a empresa, se eu tivesse sido assaltado indo para a empresa tinha a obrigação de pagar o meu bem. Aí, colega estava abaixo, chegou, ei, macho, tu vacilou, né? Para a gente fazer da tua mulher, não, para a gente vir para cá, tá? Desse jeito, outra tática. Deve chegar esse tipo de vir para cá, mano, vacilou, vai fazer um negócio desse, mano. Isso aí agir de Aí esse macho, não desonesto, né? adianta, não adianta. Agora não o inimigo usando outra tática, não conseguiu daquela. Pronto, é o que eu tô dizendo, o cara podia fraquejar ali e pegar como hoje, eu tô com o quadro da moto. Apareceu só o chassi e a placa, eles penaram tudo. E uma buzina pendurada, porque apareceu. Foi mesmo? Foi. Aí tem colega meu que sabe que eu tô com a moto, já chegou pra mim e ofereceu a famosa moto de estouro. O cara comprou no banco, pagou mais, igualzinha a minha. O tanque e tudo, é só eu comprar na moto dele, jogar em cima. Eu tô indo no meu quadro, e numa sucata, comprar um motor com documento. Aí o documento, boto lá, pronto, morreu, não montei a moto. O cara me ofereceu a moto por R$4.000 e eu compro o motor por 3.000. Aí eu gasto 7.000, mais 1.000 documentos ficou 8.000. A moto vale 18. Quanto que eu não ia lucrar? Mas eu não quero com esse tipo de coisa. Porque não vale a pena. Eu não vou achar que eu vou ter sido para favorecer o céu. Eu vou estar me enganando. Entendeu? Tudo isso está anotado, né?
tudo Tá que sendo observado, né, pai? gente faz na alocada. Daí agora ela pode levar a conclusão. É que nem fala, é o bem mal adquirido, né? Bem mal Em adquirido. Abacu, parece que é 2,8, se não me engano. Ai daquele que está dentro da sua casa, bem mal adquirido. Só E a gente hoje que compra um celular roubado. Né? Você imagina se a pessoa não fizesse esse tipo de coisa que ele está falando aí, se existiu o tanto de assalto em moto. Por que existe? Porque tem os caras que Receptador, o né? receptador, tem um cara que compra peça usada de roubo, tá sabendo que é porque é mais barato ele compra, moto mistura tudo. Quer dizer, o outro é o que merece, né? Daí vai falar a Que conclusão. tu acha para ele? Que tu acha de 1000, Cairão? Não dá para entender. Igual todo mundo falou, né? Ele fala como nós tivéssemos uma segurança, né? Que assim, que ele é segurança. Quando nós está guardado no Senhor, né? Com a segurança do Senhor e nos caminhos dele, aí ele sempre fala. Como é? 10 mil cairão do teu lado e a tua direita, mas tu não será atingido. Acho que ele fala isso aí, que ele dá uma segurança para nós. Se nós estivermos no caminho dele e guardado nele. Foi Tramontina, não foi aí? No versículo 1, ele vai dizer assim, Assistindo uma sala. no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, acima do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, irmãos, ele tem certeza de que ele não vai ser nem atingido, porque ele está habitando no esconderijo. Ele está escondido em Deus. Deus tem um esconderijo. Se você vê hoje, principalmente lá no Israel, tem um nome muito conhecido hoje lá, é os bunker, né? O que é o bunker? Um esconderijo. É o esconderijo Reservado, blindado. blindado. Blindado contra bomba, contra muitas coisas. Então, quando a pessoa sente temor, ali a fortaleza, ele corre lá para ter mais uma segurança. Já pensou? E tem pessoas que fazem casa estilo bunker, que ele quer habitar ali para ele se sentir mais seguro. Então ele habita lá de dia e de noite. Então, irmãos, o que é que é preciso para nós não sermos atingidos? É nós estar habitando no esconderijo. Porque a gente quer habitar na glória de Deus e quer ser aquele filho rebelde. Eu era um filho rebelde, né? O meu irmão aqui sabe que o pai colocou um carro do lado, aí tinha uma portinha lá. Então todo mundo dormiu, eu fugia. Não era 10 horas. Meia-noite, porque eu Pai dormindo, ele de manhã cedo eu pegava a bicicletinha dos meninos aqui, ia lá pro ABC, rodava, levava todo dia, tudo que não prestava. Mas eu voltava para casa do meu pai almoçar, ia jantar, quando o pai estava em casa lá no domingo eu não saía. Mas naquele momento eu não habitava, porque eu tinha um controle, tá? Imaginei, mano, andando com essa violência de Deus, se fizesse Eu sou doido para mandar o Daniel, mas não pode mais, né? Essa eu mandava, porque não é para fazer coisa errada. que a cada dia Tá ficando pior, é diferente. Então o que aconteceu? Eu não queria estar escondido na casa do meu pai, eu queria lá, tá lá. E eu era um visitante na casa do meu pai, no certo tempo da minha vida era só como visitante. Eu só ia almoçar, ia pro colégio de noite, até noite eu fugia. E aí, o que é que nós precisamos? É estar habitando o esconderijo. Qual o problema? A gente está muito o quê? Exposto. A gente tem uma ligação com Deus, tem um momento na casa de Deus, quer Deus, não quer abrir mão de Deus. Mas ao invés de a gente estar se escondendo, quando a gente morre, a Bíblia diz, ó, morreu o velho homem, né? Antigamente o pessoal tem um ditado, né? Eu era vivo e morto toda sexta-feira no churrasquinho lá perto de casa. Toda sexta-feira. E quem ia lá na sexta-feira, eu estava vivo lá, porque era minha habitação de sexta-feira de noite. Quando era na quinta, era no pouquinho, ali na segunda, do lado do altar, né? Foi o costume que eu pegava quando eu estudava. E todo dia tinha um lugar que eu estava vivo naquele local. Eu estava o quê? Eu estava escondido ou exposto? Exposto. Estava exposto. Nas amizades que eu tinha no mundo, eu estava vivo no meu Deus. Que eu não queria estar escondido. E se você for ver hoje o mundo é um mundo de exposição.
que a pessoa quer ter o Facebook? Primeiro, quando não é para mostrar aqui, só um momento bom, eu não mostro, né? Quando é para mostrar um momento bom, é para estar visibilizando na vida dos outros, Instagram, essas coisas, né? Tem coisas que é de trabalho, mas a maioria das coisas é porque as pessoas têm uma sede, um desejo de estar o quê? Expostas. Aparente, está na vitrine, está nos outdoor. Quem é que quer ver de maneira escondida, reservada? Sem... E principalmente no esconderijo de quem? Do autismo. Escondido. E em qualquer situação. Porque até no meio da congregação, para a gente não sobressair, eu tenho que estar escondido. Eu não posso crescer o melhor aqui no meio dos irmãos. Eu não posso crescer o melhor aqui na minha rua, no colégio. Porque eu tenho que estar escondido. No esconderijo do autismo. E aí eu sei que eu estando escondido lá, eu habitando nesse esconderijo, eu vou ter certeza que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí, não tirando nada do que foi falado, mas ele está dizendo aqui, a afirmação que ele dá é que nós não vamos ser o quê? Atingidos e muito menos cair. E é uma coisa progressiva. Olha como o Espírito Santo é sábio. O que é que ele mostrou? Às vezes, irmão, começa só com o quê? Com o quê? Com 1000. Às vezes começa só com uma parte das pessoas que estão ao nosso lado caindo. 1000 pessoas. Eu preciso de alguém para me ajudar, para me segurar. E quando você pensa que tem aquela pessoa ou outra que você menos espera, não, cai agora o quê? 10.000. 10.000. E você se sente só. Mas aquilo que está escondido no esconderijo, ele não será atingido, ele não vai ser abalado por aquilo. Porque ele sabe que Deus é o refúgio dele, é a fortaleza dele, em qualquer situação. E ele, olha como é que ele diz, que ele é o versículo 8. Olha como é interessante o versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Rapaz, ele está dizendo que nós não vamos nem cair. Só, tipo assim, caiu, e aquele que está de pé, somente com o quê? Os olhos. Os olhos. Porque quem vai estar segurando, quem vai estar deixando de pé é Deus. Somente com teus olhos, a gente não precisa se contaminar com o fim dos ímpios, com o fim dos que estão atormentados, que estão atribulados porque não querem Deus. E é assim, mano. A expectativa hoje, principalmente do cristão, é de que começa a cair um, cai no outro, cai, quando você pensa, não, agora esse aqui eu vou me sustentar. Quando você der fé, cai os outros 10.000. É um efeito dominó. Mas o que é que eu tenho que estar convicto? Eu tenho que permanecer escondido, esconderijo do autismo. Porque nesse que eu estou aqui, eu não vou ter medo de cair, eu não vou estar preocupado, eu não vou ser atingido pelo aquilo que atinge ele. Porque quem está, como o irmão falou bem no começo, é a questão de proteção. Aquele que vai para o banco, aquele que vai se esconder no esconderijo do autismo, na sombra do onipotente, ele está dizendo as asas como ele fala aqui na frente, ó, no versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás o quê? Seguro. E a sua verdade é escudo e o quê? Bloqueio. A minha fala bloqueio, realmente. Eu também falo assim, broquel. Bloqueio, eu confesso que deve ser uma coisa. Bloqueio. Bloqueio, né? A minha linguagem é broquel também. É uma coisa que bloqueia. Deve ser de bloquear. Bom. Então, irmãos, olha só. E sabe qual é uma coisa? O escudo. Hã? O escudo bloqueia. Não. O escudo bloqueia. Isso. Sim, mas o que é o escudo? O que é o escudo? A verdade. A verdade. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, irmão, se a gente tiver convicto que nós estamos. Não, mas aqui ele está falando é a verdade. Olha aqui, ó. Aqui, olha aí. Aí é a verdade. Segundo lá em Segundo essa passagem, está dizendo, ó. E a sua verdade é o quê? no 4. No 4, é no 4. É o escudo. Versículo 4, irmão, versículo 4. 91, 4. Cobrirá-se com as suas penas. Isso. Isso. Debaixo das suas E asas. sobre as suas asas estará seguro. Que a sua verdade pavê o escudo.
Ó, broquel se refere a um pequeno escudo redondo. É. Tá aqui, eu pesquisei aqui, broquel na Bíblia mesmo. Se refere a um pequeno escudo redondo utilizado para defesa, especialmente para combates corpo a corpo. É um escudo. Então, irmãos, quando a gente anda na verdade, Nem historiador, né? e uma verdade com o Altíssimo, no esconderijo dele, irmão, é que não precisa ter medo. Né? Você está com a verdade. É interessante que Pedro fala assim, ó, e daquilo que fala mal de vós, vai se ver a descarga pelo próprio. Porque é interessante, se a pessoa fala e você está na verdade, porque no final de tudo, na soma de tudo, na queda do ímpio, o que é que vai revelar? Que, cara, tudo faça, né? E por quê? Porque a verdade prevalece. E a verdade, ela tem o resultado completo. Aquilo que não é verdade não tem um resultado completo. Tem a queda. E sabe quando é que nós vamos conseguir toda essa proteção? Sabe como é que nós vamos conseguir estar blindado, estar de pé? E não é o desejo do Senhor, não é o nosso. Ver esses 1000 caindo de um lado, começa com 1000. Começa com 1000. Quando você menos espera, vem mais 10.000. Mas que nós, irmãos, possamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo. E aí deixar que Ele resolva a situação. E é Ele, não é de nós. Não é porque eu sou maior do que ninguém, não é porque eu sou mais forte. Mas é porque eu estou guardado. Eu estou guardado. E eu estou escondido. Né? Você vê que quando a pessoa, a gente vê muito nos filmes, né? Vem para matar o outro. Aí o outro está errando no canto, que às vezes os próprios lá de Raabe, os espias. Os espias foram do quê? Os espias, lá quando querem estar a perseguição, eles foram escondidos. Não foi isso? Foram guardados por Raabe. Já estava lá, mas não certa forma foi o quê? Escondido. É você estar na proteção de uma casa e você ter medo da pessoa entrar por lá e você ainda proteger mais ainda. Aonde? No esconderijo. Imagina a proteção. Olha, essa é a proteção. Só que a gente não está querendo esconderijo. A gente quer aparecer. Aparecer para o mundo, na exposição de que o mundo está nos envolvendo com tudo isso. E infelizmente a gente quer aparecer um dos outros. Mas nós precisamos, irmãos, estar habitando e sabendo que ali é o nosso lugar seguro e que eu cada vez mais escondido na sombra do Onipotente, onde Deus quer que eu esteja, eu vou estar nessa segurança, eu vou estar nessa proteção. E por isso que ele fala, e como o irmão falou, o Cláudio, o irmão falou, aqui o contexto fala, né, da peste do meu dia, do espanto noturno, que era, com certeza, tudo aquilo que envolve a nossa vida. É tanto as coisas físicas, como a questão da salvação, do pecado. Porque, ó, do ímpio. Porque dizer, com seus olhos você vai ver o quê? O fim dos ímpios. Mas aquele que não é ímpio, aquele que está na verdade, aquele que está aceitando, está habitando no esconderijo, quem protege é Deus. E Deus vai esconder cada vez mais. E que assim, irmãos, possamos estar contentes em habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque Ele está nos protegendo de todo jeito. Ele está... nós somos uma joia tão preciosa, e nós na casa de Deus, e ainda está sendo o quê? Protegido, escondido, guardado. Não tem aquela coisa que você tem o mal medo dos outros descobrir, porque tem um valor para você, você esconde. É assim que Deus está com nós. Só que a gente não quer estar nessa posição, de estar habitando naquele lugar. Mas Deus sabe que essa é a joia que somos nós, estamos ali guardados, escondidos, por um certo momento. Que é esse momento onde o mundo está querendo nos roubar. O mundo está querendo tirar o nosso valor, nos contaminar. Então, nesse momento aqui na Terra, em tudo isso, nós precisamos estar escondidos. Porque a glória, o valor, vai vir na eternidade. Vai vir em Cristo. Vai vir depois de nós vencer tudo esse julgamento que nós temos aqui na carne. Não é agora a minha glória. Não é agora que tem que ser restabelecido o valor do Júnior no meio da humanidade, vamos dizer assim, não é o nosso. Porque nós somos sim essa joia que tem um valor, mas não está sendo amostrada agora.
Não está sendo comprado nada com ela agora. É aquela joia que você sabe o valor, mas não é o momento de você ir lá e penhorar, ou comprar, ou mostrar o valor, mas aquela que, por enquanto, ela está sendo reservada, guardada. No momento certo, na hora de Deus, aí ela vai se revelar. Aí vai poder ser o brilho, o valor que ela tinha. E vai ter um valor inigualável. Porque era uma coisa que estava o quê? Escondida. Estava escondida. E o valor é maior. E nesse esconderijo, irmãos, aqueles que se expõem vai estar sempre caindo. E é de milhares. Você vê que é de milhares. 1.000 e 10.000. É de pouco. É a proporção. Um de pé para quantos? 11.000. Hã? 11. 11.000. Para 11.000, tá vendo? E do outro lado. Mas olha como Deus ele dá uma proteção maravilhosa. Eu estou no meio de 1.000 aqui, 10.000, estou lá no meio. Não está muito no meio, não. Mas você lá, e você não se atingir, porque nós Interessante que. Desculpa, pode ir. Nós, na arena. Não, Aí mostra, liga aí. Ninguém queria falar. aí mostra, né? Esse salmista mostra que ele está sendo sábio. Ele está sendo muito sábio. Tá? Ele está passando essa sabedoria para nós. Interessante que lendo esse salmo, eu me lembro de Josué, né? Quando eles entram lá na terra de Canaã, né? Possuída. Que Josué já está ficando mais velho, né? E em dias, né? A Bíblia fala, e ele reúne toda a congregação, toda a multidão e traz lá um discurso grande, né? Você aqui não sabe, né? Que 1.000 caras ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas né? Eles são em pé, né? Mas rapaz, só em pé, mas por que só em pé? Porque ele está escondido aonde? No esconderijo do Altíssimo. Então lá José, quando dá aquele discurso lá bem grande, lá no final do discurso, é só: se vocês quiserem adorar outros deuses e continuar na vida que vocês querem viver, vocês podem continuar. Mas uma coisa eu sei: eu e minha casa serviremos a quem? Serviremos ao Senhor. Né? Então Josué decidiu estar, sabe onde? No esconderijo do Altíssimo. Ele disse para aquela multidão: ó, vocês também podem estar no esconderijo, mas se vocês dão uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E no meio a gente teve que ver que no meio daquela grande multidão tinha familiares de Josué, parte dele, parte de esposa. Mas ele tomou a decisão que ele e a casa dele ia servir quem? Eles preferiram se esconder no esconderijo do Na casa Altíssimo. do que manda eu, então todo mundo fica escondido no Senhor. Exatamente. Então, hoje o melhor para cada um de nós é estar onde? No esconderijo do Senhor. Às vezes nós não queremos estar lá, irmão, porque lá tem disciplina. Lá vai ter ordem, né? Estar no esconderijo do Senhor não vai ser conforme a nossa vontade, mas vai ser conforme a vontade de quem? Que nem o outro relator, né? Que era um visitante na casa do Pai. Mas por que ele não queria estar lá diretamente? Porque lá tinha disciplina, lá tinha ordem, lá dava vontade do nosso Pai. Né? E assim também da mesma forma com Deus. Lá no esconderijo eu não vou ter mais... eu estou no esconderijo, eu não posso estar mais expondo a minha vida como eu expunha, né? Em outrora, né? Em outro tempo, né? Quando nós éramos das trevas, né? Então é por isso que muitos não querem estar no esconderijo, porque lá tem disciplina, lá tem... Até porque, meu pai, estar no esconderijo do Altíssimo tem o quê? Tem regras. Tem regras, O exatamente. Senhor tem as regras dele. E aquelas regras do Senhor não está aberta à discussão. Você tem que seguir. Porque o esconderijo é dele, né? Né? A igreja dele, ó, minhas regras são essas, ó. Você tem que seguir isso aqui. Então, e além disso, que para a gente estar no esconderijo do Altíssimo, que é importante, isso nos remete o quê? Aonde a gente deposita a nossa confiança? A nossa confiança está depositada no Senhor. Além de estar no esconderijo dele, seguindo as regras dele, honrando ele, temos que confiar nele. Nós não devemos confiar em Vamos botar só um homens, paninho aqui em cima aqui, vai. porque uma hora o homem cai, mas o Senhor jamais caiu. Ele se fez carne e não pecou. Então é onde a gente deposita a nossa confiança. Isso. Além de estar
esconderijo Isso, dele, que é muito exatamente. importante, seguindo as regras dele. Porque às vezes as pessoas querem o quê? Que a igreja se adapte ao que ela quer como pessoa. Não é assim que funciona. Que as regras do Senhor, é Ele que dita as regras. A casa é dele. Né? Então, Exatamente. Eu estava me lembrando da passagem que Paulo diz lá em Gálatas. Eu já não vivo. Mas Cristo vive em mim. No viver que eu tenho na carne, vivo pela fé da glória de Cristo. Assim, Não sei, eu não sou muito da pastora, não. Tá, irmão? Para não estender muito e fechar, a caixa foi só a introdução, viu? aí, No capítulo 15, irmão, olha o que eu quero dizer. Olha que interessante, né? É muito maravilhoso, capítulo 15. No capítulo não, perdão. Versículo 15. Estamos no 91 ainda, viu? Olha o versículo 15. Quer dizer, esse, né, que está de pé, esse que está escondido. Ele diz assim, ó. Ele me invocará, não é isso? E eu lhe responderei. E estarei com ele na alegria. Na angústia. Mas ele não está de pé. Quem quer não for os outros? Ele não está escondido no esconderijo? Mas para ele, mas para ele vai ser angústia porque vem a tristeza do cair do próximo, né? Quem é que se alegra no cair do próximo? Ninguém. Ninguém se alegra na queda de ninguém. Vem a tristeza, vem a angústia. Quem é que se alegra de se ver só? Você vê que o próprio Elias, quando imaginava que estava só, ficou Está angustiado. escondido. Ficou angustiado. Ele está escondido. Ficou dando feio o meu esboço. Aproveitou, mãe. Eita, não. Então, meu irmão, viu? Ele diz, ó, e eu estarei com ele na sua angústia. Mas aí na angústia, ó, livrá-lo-ei e o quê? Glorificarei. Olha que maravilha. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei o quê? A minha A salvação. salvação. O ímpio, a queda. Mas para aquele que está de pé, Mesmo angustiado, né? isso. Porque está triste com tudo que está acontecendo. É verdade? Já pensou? Então tá aqui, tem quantos? 3, 6, né? 7, 8. De repente se encontra só o irmão. Vai ser angústia com o irmão? Vai ser tristeza? Mas o irmão, estando no esconderijo, Deus vai dar força ao irmão. E permaneça de pé. Que permanece em pé. E sabendo, irmão, que você nunca está só. Né? Vocês nunca estão só. Assim como Deus falou para Elias, olha, ele tem 7.000 que não se dobrar diante de Baal, que eu conservei. E Elias pensava que estava só. Sabe? E isso angustiou, ficou ali, meio depressivo, foi esconder. Escondendo na caverna. Que é o problema, mas ele quer esconder na onde? Xadão é outro momento agora. Aí já é outro mistério, aí, né? Aí deixa pra próxima. Aí tá 7 horas, foi comer. E Elias foi esconder na caverna. Aí é uma revelação aí, cuidado agora aí, né? E aí, Cláudio? Esse cara. Fala alguma coisa? Como vai fazer para te esconder dele? Vai aqui. Irmão. Irmão Juninho, aí eu me Você que tá lembrando de todo esse salmo aqui, né? Que nós falamos que lá nos esconderijo tem o quê? Tem regra, né? Tem disciplina, né? Aí eu me lembro do hino que o irmão cantava muito, mostrando esse hino. Até hoje nós louvamos esse hino pensando em você. Que fala assim, ó, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Então todo domínio e poder está nas mãos de quem? Todo-Poderoso, né? Não vou tão simples, mas que tem uma letra forte, né? É. Não deve pertencer ao Senhor. Irmão, história? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Deus, Pai,
Obrigado por esse momento que estamos encerrando aqui. Cantamos, louvamos, adoramos ao Senhor. Obrigado por ser esse amigo constante na nossa vida, esse amigo paciente, esse amigo que nos guia, nos protege. Que todos nós possamos ficar escondidos no teu esconderijo, saber que temos um amigo fiel e verdadeiro que está ao nosso lado, está nos protegendo, está nos transformando, mas que a gente vem entender que somos preciosos para o Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo que às vezes pecamos diante do Senhor porque nós somos carne, mas que a gente venha se arrepender verdadeiramente e entender que temos um Senhor que está ao nosso lado todos os dias, nos guiando, nos auxiliando nessa jornada do dia a dia. E que o Senhor venha cada dia a nos guiar mais no teu escudo, na tua proteção. Que o nosso eu interior não venha prevalecer. Que a nova criatura venha prevalecer sempre, diante das tribulações. Que nós não venhamos deixar o lado humano entrar, porque às vezes o lado humano vem. Mas que possamos confiar no Senhor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que morreu naquela cruz por nós, sem querer absolutamente nada. Que a gente venha entender que temos um Deus que é fiel e verdadeiro e é o nosso amigo. O Senhor é o nosso amigo que está conosco sempre. Que o Senhor venha ser vivo em nossa vida. Assim que eu oro, peço que eu te agradeço. Amém. Amém. Olha, bom. Bom, tá bem, tá certo. Ó, o cafezinho molhado está bom. Obrigado. Calhadinho. Vai, Vai, eu vou tomar, né? Porque senão pode tomar. O vovô não tinha feito um café. Que é isso. bateu o braço aí. Fogão de açúcar.